E estamos em uma série de mensagens, Pense no Futuro. Eu fico imaginando o coração desses pais novos, alguns de primeira viagem, olhando para aquela criancinha pequenininha e pensando no futuro dos seus filhos. E isso é bom, isso é maravilhoso. Quando eu peguei o Ezequiel pela primeira vez no colo e olhei para aquele guri feioso, com cabeção grande, nasceu com quase 5 quilos, 50 e poucos centímetros. Eu disse, Deus, que ele não seja só um cabeção assim grande por fora, mas que ele tenha uma cabeça boa, um homem de Deus. E hoje eu olho para ele e me alegro. Mas, gente, a verdade é que nós estamos aprendendo nessa série de mensagens que o futuro começa hoje. Às vezes nós estamos planejando o futuro lá na frente e nos esquecemos que o futuro começa com as nossas escolhas, com as nossas decisões que a gente toma hoje. As escolhas, as decisões que você faz hoje vão refletir na sua vida, no seu futuro. Por isso estamos olhando para a Bíblia, para a vida de alguns personagens bíblicos e percebendo que eles decidiram, eles escolheram, eles optaram antes mesmo do futuro chegar a algumas escolhas, algumas decisões, alguns valores que eles não abriram mão. Eles pré-decidiram algumas coisas nas suas vidas. Então, se você não assistiu alguma das nossas mensagens passadas, procure no nosso canal do YouTube. E hoje eu quero falar a respeito de chega de notícias falsas. Gente, vivemos em uma época da rede social, de tantas coisas, e eu acredito que não tem nenhum de nós que já não, em algum momento, não foi confrontado com uma notícia que a gente disse, será que é verdade? Há um tempo atrás, a minha mãe estava querendo comprar um remédio, que eu não me lembro mais se era de osso de tubarão ou não sei do que era bom para curar, para voltar a todas as articulações. Uma grana cabeluda um negócio daquele. Eu disse, mãe, remédios milagrosos. Você talvez ouviu, nessa época de eleição, tanto político. Essa semana eu estava andando com o meu carro e de repente entrou o horário político. E eu, antes de desligar, porque eu não consigo, eu digo para vocês assim, eu tenho Porque um vereador fazendo promessas que nem o prefeito consegue fazer. Um vereador dizendo que vai mudar as escolas, os ensinos. Eu fico pensando, esse cara não sabe nem o que um vereador faz numa cidade. E está vendendo uma coisa que é uma fake news. Então, fake news de político no Brasil, Deus me livre e guarde. Porque todos nós conhecemos algumas, várias. Mas não são apenas fake news em relação a políticos, a remédios. Mas às vezes a cultura nos faz acharmos que a vida, para ser vivida, deve ser vivida de uma determinada forma. Que você representa aquilo que você tem. Ainda essa semana andando e parei atrás de um caminhão de uma rede de lojas do Rio Grande do Sul que dizia assim, o slogan no caminhão, pintado no caminhão, você pode, você merece. Eu disse, que legal, você pode, você merece. O que eles estão querendo fazer? Que você vá lá gastar o seu dinheiro com eles, comprar as coisas deles. Eles querem que você se endivide, você pode. Tá, vai lá e compra, mas tem que pagar. Você pode, você merece. Então a verdade é que muitas vezes nós acreditamos, nós direcionamos a nossa vida, o nosso futuro em cima de falácias, em notícias falsas, em fake news. Mas afinal, o que é verdade? O que é verdade no meio de tantas vozes que estão falando por aí? O que é verdade diante de tantas propostas, de tantos valores, de tantos princípios, de tantas orientações para a vida? Vivemos hoje uma confusão muito séria, muito difícil, porque existe muita informação falsa. Existem muitos valores equivocados e está cada vez mais difícil você discernir, você separar o que é verdade e o que é mentira. Mas uma coisa a gente sabe, a verdade. Ela será verdade hoje e será verdade daqui a 1000 anos. A verdade é verdade hoje e foi verdade há 1000 anos. A verdade sempre faz sentido. A verdade nem sempre é boa. Mas ela liberta.
Às vezes a gente tem dificuldade de encarar a realidade, a verdade da nossa vida. Às vezes a gente tem dificuldade de encarar a verdade em relação das nossas escolhas erradas, equivocadas. Às vezes a gente quer fazer de conta que não temos nada a ver com aquilo que está acontecendo conosco, mas não é verdade. A verdade, mesmo que não faça sentido, ela continua sendo algo que liberta. Por isso, a gente sabe que o mundo está cheio de notícias falsas. A gente sabe que a cultura está cheia de fake news. Mas quando você se volta para a palavra de Deus, você vai perceber que a Bíblia está cheia de boas notícias. A Bíblia nos leva à verdade. Por isso, se você quer ter um futuro diferente, se você quer realmente que a sua vida tenha propósito, você precisa decidir sempre buscar a verdade. Eu vou repetir. Se você quer que a sua vida seja uma vida com propósito, com sentido, próspera, em todos os aspectos da sua vida, você precisa pré-decidir sempre buscar a verdade. Mesmo que isso seja difícil. Mesmo que muitas vezes você não consegue entender todas as coisas, mesmo que você não tenha luz em todas as coisas, mas se você pré-decidir que eu vou buscar a verdade em todas as áreas, em todas as coisas, você vai alcançar uma vida que honra a Deus. A Bíblia diz assim em 1 Coríntios capítulo 13, o verso 12, palavras de Paulo. Ele diz assim: agora vemos as coisas de uma maneira imperfeita, como uma imagem imperfeita num espelho embaçado. Quando você toma banho no banheiro, no chuveiro, e o vapor toma conta do espelho, você para na frente e você não enxerga perfeitamente. Você precisa passar uma toalha, um pano, porque você até vê alguma coisa, mas você não vê claramente. É isso que Paulo está dizendo. Existe um momento na nossa vida em que a gente não percebe todas as coisas. Mas se você permanecer na verdade de Deus, você vai perceber as coisas com clareza. Ele diz: agora a gente vê as coisas de uma maneira imperfeita, como uma imagem imperfeita num espelho embaçado. Mas então veremos tudo com perfeita clareza. Então nós devemos dizer: chega de viver uma mentira, chega de viver um casamento de mentira, chega de viver uma vida profissional de mentira, chega de viver uma vida com Deus de mentira, chega de viver uma vida de aparências. Eu quero buscar a verdade. Por isso que a mensagem de hoje é: chega de notícias falsas, chega de notícias fake news. E para isso eu quero ler um dos versículos mais conhecidos da Bíblia, que diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Acredito que seja o versículo mais famoso, mais conhecido, mais citado em toda a Bíblia, em todo o mundo. E talvez você já tenha escutado, ouvido, talvez até o único versículo que você sabe de cor. Mas talvez você não saiba para quem ele foi citado. Quem foi o alvo dessas palavras? Na verdade, esse versículo são palavras de Jesus a um homem chamado Nicodemos. Nicodemos não é um cara muito conhecido, um personagem bíblico muito conhecido, não. O seu nome é citado apenas 3 vezes no Evangelho de João. E segundo os estudiosos, os entendidos, o primeiro foi em uma conversa com Jesus em um jardim. O segundo, referência a Nicodemos, foi no templo, em Jerusalém. E a terceira vez que a Bíblia cita o nome de Nicodemos foi junto à cruz de Cristo, aonde Cristo foi crucificado. Mas uma coisa nós podemos falar a respeito de Nicodemos. A verdade que Nicodemos era um homem estudioso da Bíblia, era um fariseu, mas nós podemos dizer uma coisa a respeito dele, que ele pré-decidiu, ele escolheu, ele optou conhecer a verdade a todo custo.
Ele não se conformou a viver com falsas notícias. Ele não se conformou a viver uma vida sem saber, sem buscar, sem conhecer a verdade. E para isso ele se esforçou. E a primeira vez que a gente vê o nome de Nicodemos, a primeira referência de Nicodemos, foi quando ele percebe que Jesus está fazendo milagres. E ele vai então ter uma conversa com Jesus. Porque Jesus está falando, pregando, fazendo milagres, e ele vai ter uma conversa com Jesus. E João diz assim: havia entre os fariseus era uma seita de religiosos, de doutores que estudavam a lei. Nicodemos, era um homem que conhecia a Bíblia, era um homem intelectual, não era um Zé Arruela, não, ele era um homem informado, PhD. Ele fazia parte de um grupo de elite, e ele fazia parte também do Sinédrio. O Sinédrio era tipo assim, o grupo que governava a nação de Israel. O texto diz: havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos. Ele era um dos líderes do povo. E uma noite, Nicodemos foi até Jesus e disse, vejam o que ele diz a Jesus: mestre, nós sabemos que o Senhor foi enviado por Deus para nos ensinar, pois ninguém pode fazer os milagres que o Senhor faz, a não ser que Deus esteja com ele. Nicodemos não era burro, Nicodemos não era um tolo, Nicodemos não era um imbecil. Nicodemos olhou o que Jesus falava e o que Jesus fazia e dizia: epa, para lá, isso não é charlatanismo, isso não é história, isso não é golpe, isso não é segundo os interesses, esse cara realmente é de Deus. Então ele queria saber a verdade. Só que para saber a verdade ele precisava falar com Jesus. Só que ele era do Sinédrio, ele era um fariseu. Por isso que o texto enfatiza que ele foi conhecer Jesus à noite. Por que ele foi conhecer Jesus à noite? Porque, gente, não pegaria bem se os seus colegas de faculdade, não cairia bem se os seus colegas de Sinédrio, não pegaria bem se os seus colegas governantes, líderes do povo, metidos, arrogantes, soberbos, soubessem que ele estava querendo falar com um galileu, com um homem que não tinha cultura, não tinha estudo, um mestre, um rabino do povo. Então, na verdade, a primeira coisa que a gente percebe é que Nicodemos estava correndo um risco. Porque se eles soubessem que ele estava indo a Jesus, ele seria discriminado, sofreria oposição e talvez até perdesse a sua posição. Por isso ele vai à noite. E ele vai a Jesus e diz: Senhor, ninguém pode fazer os milagres que tu pode fazer, você realmente é de Deus. E então Jesus agora, observem a resposta que Jesus dá a Nicodemos. Jesus respondeu: eu lhe digo a verdade. Vejam bem, Jesus já começa dizendo: existe uma verdade, e a verdade é a seguinte: quem não nascer de novo, não verá o reino de Deus. Como pode um velho nascer de novo? Nicodemos vai até Jesus e pergunta: Senhor, tu é realmente de Deus? Tu realmente, qual é a tua identidade? E vejam que Jesus não responde a pergunta dele. Jesus disse simplesmente: eu te digo a verdade, quem não nascer de novo não verá o reino de Deus. Daí olha ao raciocínio de Nicodemos, ele diz: como pode um homem velho nascer de novo? Nicodemos já não era mais um guri, devia ter aí 50 para 60 anos. E ele diz: como uma pessoa velha pode nascer de novo? Perguntou Nicodemos. Acaso ele pode voltar ao ventre da mãe e nascer uma segunda vez? Jesus responde de novo: eu lhe digo a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Então Nicodemos diz o seguinte: como isso é possível? Perguntou Nicodemos. Gente, Nicodemos era um homem conhecido pela sua sabedoria. Nicodemos era um homem conhecido pela sua cultura.
Nicodemos era um homem conhecido pelo seu conhecimento, ele não era um Zé ninguém, ele era alguém da estirpe, da elite do povo judeu, mas ele não consegue compreender uma verdade espiritual. Ele não consegue discernir, ele não consegue ver uma verdade espiritual. E Jesus agora, então, lhe responde aquele versículo mais famoso, que Jesus diz: porque Deus amou ao mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas nada disso era o que ele tinha perguntado. Ele foi para perguntar sobre a identidade de Jesus, ele foi para perguntar a respeito se Jesus realmente era de Deus e por que Jesus levou por esse lado. Porque a grande questão é que a pergunta de Nicodemos, aquilo que ele estava realmente falando, realmente desejando, realmente perguntando é: como eu posso ser salvo? Como a minha vida encontra sentido? Como eu posso ter um relacionamento com Deus? Como a minha vida pode deixar de ser isso que o Felipe acabou de falar aqui, de uma pessoa que se dedica a uma empresa, a um negócio, a um dinheiro, a criar os seus filhos, e quando chega numa determinada idade percebe que tudo que ele acreditou como sendo verdade não subsistiu a uma enchente. Era isso que Nicodemos estava procurando, era isso que Nicodemos estava buscando. Apesar da sua cultura, do seu conhecimento, do seu status, do seu dinheiro, da sua família, ele não se via, não se considerava, não se percebia salvo. Existia, faltava algo para ele. Por isso eu quero que você entenda uma coisa. Existe uma diferença entre você saber a verdade e você acreditar na verdade. Saber a verdade e acreditar na verdade, existe uma diferença que tem implicações eternas. Gente, se eu pudesse abrir a sua cabeça e fazer com que vocês, hoje nós estamos aqui em centenas de pessoas, mas nesses mais de 30 anos que eu estou nesse púlpito pregando a palavra, muitas pessoas sentaram aí onde vocês sentaram, e elas tiveram conhecimento da verdade, elas souberam da verdade, mas não acreditaram na verdade, porque quando você acredita na verdade, você vive em função da verdade, você reage em função da verdade, você age em função da verdade, a sua vida é orientada, dirigida, você se torna aquilo que você acredita. Existe uma diferença entre saber a verdade e acreditar a verdade, e isso tem implicações eternas. Mas eu diria mais: a eternidade começa agora. A eternidade não é para quando você morrer, lá sei eu quando é que você vai morrer, tomara que viva bastante, com saúde. Mas a eternidade não começa quando você, a eternidade começa agora. Então, quando você acredita na verdade, isso tem uma implicação que começa a mudar a sua vida agora. Eu conhecia Jesus com 17 para 18 anos, e mudou a minha vida lá atrás, de um menino, filho de crente, filho de pastor, de cabeça fraca. Mudou a minha vida não só lá na minha adolescência, na minha juventude, tem mudado a minha eternidade, mas tem me mudado toda a minha vida, toda a minha existência até agora. Por isso, assim como Nicodemos, eu gostaria que você decidisse buscar a verdade. Que você tivesse essa disposição, porque se você quer que o seu futuro, preste bem atenção, se você quer que o seu futuro, o futuro da sua família, de quem você ama, viva o propósito, o significado, a liberdade que existe em Deus, você precisa buscar a verdade. E nós aprendemos com Nicodemos que existem 3 verdades que todos nós precisamos descobrir. Você precisa descobrir no mínimo 3 verdades para que a sua vida tenha sentido, propósito, significado em Deus. A primeira é a sua identidade. Gente,
Você precisa olhar para a sua identidade com a verdade. Chega de mentiras, chega de tapeação, chega de enrolação. Você precisa se olhar no espelho com um olhar verdadeiro, sincero e saber quem você está se tornando, quem você é. Porque a verdade, gente, é que a maneira como você pensa sobre a sua vida é crucial. Como você se percebe? Não só quem você é agora, mas quem você está se tornando. Você precisa olhar para si mesmo e se perceber quem você é. E eu diria, você gosta do que você está se tornando? Você gosta do que você está se tornando? Você gosta do que você está vendo na sua vida, nos seus relacionamentos? Porque a verdade é que aquilo que você acredita determina quem você é. Aquilo que você acredita determina quem você é e quem você vai se tornar. Por isso que o seu futuro, o seu eu futuro que você vai encontrar daqui a alguns anos, é reflexo do seu eu, do que você acredita hoje, de como você está vivendo a sua vida. Isso é fundamental. Aquilo que você acredita a respeito de você determinará a sua identidade. Zaqueu vai até Deus, até Jesus, e ele diz: nós sabemos que você é de Deus. Ele estava querendo determinar a identidade de Jesus. Ele estava querendo buscar a identidade de Jesus. Mas Jesus olha para ele e diz: o negócio aqui não sou eu, não. O negócio aqui é quem você é. Quem você pensa que você é, Zaqueu, Nicodemos. Jesus olha para ele e diz assim: eu te digo a verdade, quem não nascer de novo, não verá o reino de Deus. Nicodemos se via como um doutor da lei, carregava a Bíblia do ar, um homem correto, um homem íntegro, um homem bom, um homem honesto, um homem religioso, um homem que não fazia mal para ninguém, um homem que tinha bom senso, um homem que vivia a sua vida, cuidava da sua esposa, dos seus filhos. Ele precisou lidar com a sua identidade, porque a sua identidade estava baseada na sua capacidade, no seu intelecto, na sua capacidade de julgar os outros. Ele foi lá para julgar a Jesus. Mas Jesus disse para ele: Nicodemos, vem cá. Dá uma olhadinha aqui no espelho aqui. Alguns de vocês devem ter notado que eu estou com uns curativos aqui. Tomara que não apareça muito na câmera. Mas eu, devido à enchente, eu preciso a cada 6 meses ir na dermatologista, porque eu tenho uma predisposição a câncer de pele. Então, essa semana passada eu fui, e ela precisou remover aqui um pequeno tumor, não é tumor, é uma manchinha, um sinal, aqui, queimou no nariz, queimou na orelha, e me salpicou todo. Mas eu, não sei se bem que hoje em dia os homens estão meio metrosexual, né? Mas eu não sou aquele cara que para na frente do espelho e fica olhando assim. Eu não fico me admirando muito, eu estou escovando os dentes, penteando o cabelo, tem pouco cabelo, mas é questão de segundo e sai da frente do espelho. Mas devido a esse negócio aqui, ó, eu fiquei um tempão para botar um negócio aqui e fiquei olhando, mas que narigão grande que eu tenho. Não é à toa que essa semana alguém me mandou um negocinho do Instagram, de um concurso, se eu não me engano, em Blumenau. Concurso do maior nariz, eles medindo os narizes. Ô pastor, aqui um concurso para o senhor ganhar um dinheirinho aí. Eu disse, aham. Mas daí eu olhando ali, eu disse, realmente acho que eu podia fazer um dinheiro indo lá naquele negócio. Mas a gente não se olha muito no espelho. Mas agora, brincadeiras à parte. Você já parou e olhou para você e disse a verdade? Você já parou para ver se o que você vê em você mesmo? O que você vê?
Infelizmente, alguns talvez gostam do que veem. Alguns olham para o espelho e diriam assim, eu venci, eu sou o cara, não sou que nem esses aí. Eu não preciso desse negócio de religião, de Deus. Eu estou acima da média, eu venci, orgulho, arrogância, presunção. Talvez outros olhem e vejam vergonha. Talvez olhem e vejam culpa. Talvez outros olhem e vejam fracasso. Fracasso. Talvez outros olhem e digam, veem um mentiroso, um preguiçoso, um enrolão. Como foi falado na quinta-feira, um procrastinador, um cara que só empurra com a barriga. Se alguém não for lá na sua casa, no seu casamento, se alguém não decidir por ele, não fazer por ele, ele não faz nada, ele empurra tudo com a barriga. O que você está vendo? Por isso a primeira verdade que você precisa fazer é como Nicodemos fez. Você precisa olhar para a sua identidade de verdade. Porque se você quer mudar o que você vê, você precisa mudar o que você diz. Se você quer mudar o que você vê, você precisa mudar o que você diz, a verdade que você acredita. Porque, gente, a verdade, que a nossa identidade precisa ser baseada na verdade de Deus. Porque não pode ser nem na minha, nem na sua verdade. Porque às vezes a cultura está lhe dizendo uma fake news, dizendo, não, você é o cara, você pode, você é um Deus, você pode tudo. É como aquele slogan do caminhão que eu falei, você pode, você merece. Mas muitas vezes, isso é apenas uma ilusão, uma tapeação, não é a verdade. Porque vamos ser honestos. Eu poderia olhar para o espelho e dizer assim, você é um milionário, Gilberto, você é um cara. Você é um cara, você é um cara, você é um cara. E eu nunca vou ficar milionário. Eu me lembro que quando eu era garoto, não me lembro mais que idade, mas eu com... Vocês já notaram que eu sou um pouco acima da média na altura, né? Então eu, quando era uma garota ali com 10 anos, 11 anos, eu já tinha acho que 1,80 m, lá sei eu. Quando eu me alistei com 17 anos, eu tinha 2,2 m já. Então eu sempre lutei com a questão de ser acima da média. Então eu me lembro que lá, pelos meus 10 anos, eu tive um pouco de problema de lidar com isso. E daí quando os meus pais se converteram, eu me lembro que eu fazia uma oração, Deus, eu queria encolher um pouco. Eu queria encolher um pouco. E não encolhi, cresci mais ainda. Até os 2,7 fora o sapato. Todo mundo pergunta, eu estou da tal idade? 2,7 fora sapato. Porque eu me abaixo na porta de 2,10. Não adianta eu dizer, eu não tenho 2,7, eu tenho 1,85. Ah, eu sou... Qualquer declaração que não seja baseada na verdade de Deus, qualquer declaração que você fizer para se auto-tapear, que não seja baseada na verdade de Deus, vai deixar você vazio. A verdade é que todos nós, eu e você, somos miseráveis pecadores. Que o nosso braço, a nossa arrogância, a nossa soberba, nos afastaram de Deus. Jesus só veio a essa terra por causa de você, por causa de mim, porque eu e você não poderíamos ter um relacionamento com Deus se Ele não usasse de graça por nós. Por isso, a verdade é que eu e você precisamos de Deus. A verdade é que eu e você somos pecadores. Eu e você, sem Deus, somos fracassados. Eu e você podemos ser bons moços, bons comportamentos. Mas a nossa eternidade está perdida. Nós precisamos nos voltar para Deus. A boa notícia é que em Cristo Jesus, nós somos um pecador amado. Nós somos alguém por quem Ele deu a vida. A minha identidade
é saber o que Jesus diz a meu respeito. Paulo dizia, eu sou o mais miserável de todos, eu sou o principal dos pecadores, mas graças a Deus que Ele me amou. Paulo tinha consciência de quem ele era e de quem ele era para Deus. Então você, quando se olha no espelho, você não deve se ver um arrogante, presunçoso, porque você não é nada. Mas você também não precisa se ver como um fracassado, como alguém que não tem mais solução, como alguém miserável, como alguém esquecido, como alguém que foi rotulado, como alguém que não tem como vencer, um fracassado, porque em Deus você é aceito, em Deus você pode nascer de novo, em Deus você pode ter uma nova vida, em Deus você pode ter um futuro que começa agora e por fim termina com Deus. Em Deus você pode ser mais do que vencedor. Em Deus todos os nossos pecados, todas as nossas culpas são removidas. Em Deus nós podemos encontrar sentido, propósito em Cristo Jesus. Então a minha identidade precisa ser encontrada naquilo que Deus diz ao meu respeito. Então pare de ouvir as falsas notícias. Pare de ouvir, basear a sua vida naquilo que você tem ouvido e escutado até agora de outras pessoas, de si mesmo, mas escute o que Deus tem lhe dito a respeito de você. E a segunda coisa que a gente percebe é que Nicodemos precisava ver a sua verdade não apenas em relação a quem ele era, mas em respeito ao lugar que ele pertencia, à comunidade que ele estava inserido. Como eu disse no início, ele era parte do Sinédrio. Era um grupo de religiosos extremamente zelosos. E esses caras estavam loucos da vida com Jesus. Eles queriam matar a Jesus. E Nicodemos então faz de uma loucura. Vejam o que o texto nos diz. Na segunda vez que o nome de Nicodemos é citado, provavelmente no templo. O texto diz assim: então Nicodemos, o líder que antes havia se encontrado com Jesus, perguntou: a lei permite condenar um homem antes mesmo de haver uma audiência? Eles estavam discutindo como matar a Jesus. Esse é o contexto. Eles estavam por aqui com Jesus, e eles estavam dizendo assim, nós temos que dar um jeito de acabar com esse Galileu. E eles estavam pensando, vamos armar alguma coisa e vamos matar esse cara apedrejado. E daí Nicodemos faz uma loucura. Que loucura ele faz? No meio da reunião, ele era um deles, gente. Vejam bem, ele estava inserido num contexto de ser um dos membros do Sinédrio, mas ele diz, será que a nossa lei permite condenar um homem antes mesmo de haver uma audiência? Ele vai para a verdade, ele vai para o que é certo, e olha a resposta deles. Você também é da Galileia? Responderam eles. Procure e veja por si mesmo, nenhum profeta vem da Galileia. No meio da discussão, Nicodemos aponta a verdade. O que vocês estão fazendo é errado. O que vocês estão fazendo é injusto. Nicodemos, em volta das pessoas que ele estavam, ele se posicionou. Eu queria perguntar uma coisa para você. Não minta para você mesmo a respeito do com quem você anda. Quem são os seus amigos que te rodeiam? Não minta para você mesmo sobre as pessoas com quem você gosta de estar. Eu pergunto para você, você tem andado com as pessoas certas? Você tem as pessoas certas na sua vida? Será que as pessoas com quem você convive, se relaciona, tem prazer de estar, são as pessoas certas? Será que essas pessoas não são aquelas pessoas tóxicas? Aquelas pessoas que envenenam a tua cabeça, envenenam os teus relacionamentos, aquelas pessoas que levam você a se afastar do propósito de Deus? Será que não são pessoas negativas? Você diz, não, mas eles não são más. Eu não estou falando de ser mal, não estou falando de você andar com bandido do PCC, não estou falando com você andar com traficante, com você andar com pessoas da pá virada, não. Mas talvez você esteja andando com pessoas que simplesmente são complacentes. O que significa isso?
Pessoas que não estão nem aí com Deus e com a verdade. Pessoas que se você beber, tudo bem. Se não beber, tudo bem. Se você for, tudo bem. Se você não for, tudo bem. Se você se jogar da ponte, tudo bem. Se não se jogar da ponte, tudo bem. Pessoas que não estão aí. Pessoas que não se posicionam. Pessoas que não se preocupam. Pessoas que não te desafiam a se tornar um melhor esposo, um melhor pai, uma melhor pessoa, um melhor cristão. Uma pessoa que não te motiva a descobrir o sentido, o propósito da sua vida e viver para a causa de Deus. Pessoas que não estão nem aí com a realidade da espiritualidade, da eternidade. Pessoas que vivem simplesmente em função, vamos beber, vamos comer, porque a vida é assim mesmo. Comamos e bebamos e nos divertimos, vamos ao prazer. Ah, Gilberto, mas eu venho na igreja todo domingo. E daí? Você tem relacionamentos significativos? Ah, eu vou num grupo de crescimento. E daí? Tem gente agora que nós estamos ligando, que desde a enchente não botaram os pés na igreja. Mas se perguntar para elas, vão dizer assim, não, sou membro da Filadélfia. Alguns vão dizer assim, não, eu sou do grupo de crescimento lá do João, da Maria. Será? Seja honesto. Pare de enrolar. Diga a verdade. Com quem você anda? Com quem você passa mais tempo? Seja honesto. Dia desses, uma pessoa estava pedindo oração, porque ela começou um relacionamento com uma pessoa que declaradamente não crê em Deus, não crê em Jesus, e a sua identidade, a sua maneira de ver a vida é totalmente oposta a todas as verdades de Deus. E essa pessoa vem pedir para a gente orar pelo relacionamento dela dar certo. Não, gente, olhe, pare, veja a verdade. Talvez você tenha que dar um pontapé na traseira dessa pessoa que você está querendo se amarrar. Não é para você esse troço, tia. Nada contra a pessoa, mas são as escolhas, as posições. É isso que nós entendemos. O futuro está relacionado às escolhas, os posicionamentos que a gente faz hoje. E se você flexiona, se você é xoxo, se você é morno hoje, o resultado vai ser ruim no futuro. Então, com quem você anda, diga a verdade. Com as coisas que você faz parte, dos grupos que você frequenta, que você tem prazer, que você se relaciona. No meu tempo de guria, minha avó dizia, tinha um ditado que dizia, diga-me com quem andas, que te direi quem és. Isso não está na Bíblia, mas está bem parecido quando Salomão diz em Provérbios 3, o verso 20. Ele diz assim, aquele que procura a companhia dos sábios, se tornará sábio também. Mas se você está na companhia de pessoas tolas, acabará mal. Seja honesto. Com quem você mais se relaciona? Diga a verdade. Mas não apenas a sua identidade, não apenas a verdade do grupo que você anda, mas Nicodemos nos mostra uma terceira verdade, que é a eternidade. A quem você está seguindo? A que mestre você está servindo? Gente, a verdade é que todos nós estamos seguindo alguém ou alguma coisa. Todos nós estamos seguindo alguém ou alguma coisa. Por isso, você precisa dizer a verdade a respeito de quem é o mestre na sua vida. Quem é o Senhor? Ao que você está perseguindo. Esse cidadão que o Felipe acabou de falar aqui, ele botou a bomba nos filhos. Ele disse, é pelos meus filhos, eu estava trabalhando pelos filhos. Com
Conversa para boi dormir. Não tinha nada a ver com o filho. Porque o que os filhos precisam não é do dinheiro do pai. O que os filhos precisam é do pai, é da mãe. O que é que você tem perseguido? O que te move? Para alguns é o dinheiro. Gente, eles vivem em função de ter. E você vai dizer, é rico? Não, você nem é rico. Porque ele come tudo, ganhou 100 hoje, come os 100 hoje. Aqui, o que você está procurando? A fama, a popularidade, o prazer, a diversão, alguma coisa. Todos nós estamos seguindo algo ou alguém. E eu quero que você entenda que o que você persegue define o seu mestre. Aquilo que te move, aquilo que te faz levantar todos os dias, é que define quem é o seu mestre. E quando nós olhamos para a vida de Nicodemos, já a terceira vez que o nome dele aparece na Bíblia, nos mostra realmente ele na cruz. E vejam o que a Bíblia diz. Nicodemos, naquele dia tinha ido falar com Jesus à noite. Nicodemos, aquele que tinha ido falar com Jesus à noite, foi com José de Arimateia, levando uns 35 quilos de uma mistura de aloés e mirra. Quando Jesus foi crucificado e pediram para tirar o corpo dele da cruz, que estava chegando o final do dia, quem foi um homem rico chamado José de Arimateia e Nicodemos. Os discípulos tudo se sumiram. Mas percebam que agora Nicodemos vai até lá, e se fosse para sermos honestos, agora era o momento errado dele se declarar seguidor de Jesus. Agora era o momento errado dele dizer assim, não vou falar nada para não perder a minha boquinha no sinédrio. Não vou falar nada para os caras não me darem um chute na traseira. Não vou falar nada para não ser rotulado como um desses seguidores do Galileu. Afinal de contas, o cara está morto. Jesus está morto, acabou, escafedeu-se, terminou. Para que eu vou queimar o meu filme? Para que eu vou me posicionar? Mas o texto diz que ele vai até a cruz para tirar Jesus da cruz e o sepultar. E o mais interessante ainda é que o texto nos diz que ele levou aproximadamente 35 quilos. Gente, segundo os entendidos, para um sepultamento normal, era preciso no máximo 5 quilos de incenso. É um tipo de perfume, de mirra, de aloés, que eles enrolavam o corpo, porque eles não botavam em caixão, botavam ali um produto e fachavam o corpo. E eu fui olhar quanto esse negócio custava. Alguns dizem que valia de 8 anos do salário de um trabalhador, e outros chegam a dizer que chegava a valer hoje $250 mil. Aproximadamente 1.800.000, 1.700.000 reais. O que esse cara leva? Vamos dizer que ninguém sabe ao certo, mas que fique entre 8 anos de trabalho de um assalariado para 1 milhão e pouco. Era muito dinheiro. O que isso nos mostra? Que Nicodemos, agora, no momento em que ele se declara publicamente, agora que diante de todas as autoridades romanas do Sinédrio, ele diz, eu sou um seguidor de Jesus. Ele foi lá e entregou tudo o que ele tinha. Ele foi lá e mostrou o quanto ele acreditava, ele valorizava, o quanto aquilo era importante para ele. Ele foi lá e demonstrou o custo que isso lhe custou. E só aconteceu isso porque Nicodemos havia pré-decidido procurar a verdade. E isso lhe custou. Mas o mais lindo é que Nicodemos encontrou a verdade. Nicodemos descobriu algo que talvez você precise entender. A verdade nunca foi um lugar para se chegar, um lugar para se alcançar, um lugar para se estar. A verdade nunca foi uma coisa para você possuir. Mais bens, mais dinheiro, mais empresa, mais posses. Não. Mas a verdade é uma pessoa a quem você dedica a sua vida.
tudo que você é, tudo que você tem, uma pessoa a quem acreditar. E eu posso imaginar Zaqueu, agora ali ajudando a tirar Jesus da cruz com José de Arimateia, e ele dizendo, eu trouxe tudo, eu trouxe a minha fortuna, porque eu consigo ter na minha mente as palavras de Jesus dizendo, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, e porque eu acredito nele, e porque eu descobri que ele é verdade, eu sei que eu não vou perecer, mas eu terei a vida eterna. Nicodemos não sabia, o mundo não sabia, o diabo lançou uma fake news, uma notícia falsa de que Jesus estava morto, mas a verdade é que no terceiro dia ele ressuscitou. Por quê? Porque Jesus é a verdade de Deus para mim e para você. Por isso, se você quer ter um futuro com propósito, com significado, você tem que se perceber quem você é. Você é um pecador que é amado por Deus. Nós somos pecadores, mas somos amados por Deus, que quer nos levar a nascermos de novo, a termos uma nova vida, aonde somos aceitos, perdoados, não somos mais um fracassado, não somos mais um arrogante metido a besta, não somos mais autossuficientes, mas somos amados por Deus para viver uma vida plena. Ele nos chama para olharmos para com quem nós estamos andando, com quem está fazendo a nossa cabeça, mas acima de tudo, qual é o sentido da nossa existência? Qual o mestre que nós estamos perseguindo? É o dinheiro? É o trabalho? É a fama? É a popularidade? É o prazer? É a diversão? Nicodemos nos mostra que a verdade nunca foi um lugar para se alcançar, uma coisa para se ter, para se possuir, mas um Deus, um Cristo, para ter um relacionamento dele. E se você quer ter uma vida, um futuro com significado, você precisa encontrar essas verdades na sua vida, sendo honesto. O que tem movido a minha vida? O que tem me levado a viver os meus dias? É viver em função de Deus, do propósito dele para a minha vida em Cristo Jesus? Vamos orar? Eu convidaria você a ficar em pé. Feche seus olhos, curve a sua cabeça e reflita. Existe uma diferença crucial, tremenda, entre saber uma verdade e acreditar e viver essa verdade. Qual a tapeação que você precisa deixar de lado e encarar de fato e de verdade a verdade na sua vida, nos seus relacionamentos, no propósito da sua existência? O seu futuro começa agora e depende de você se decidir, posicionar diante dessa verdade. Feche seus olhos, curva a sua cabeça, pastor David. Como você ouviu com muita propriedade, a verdade é uma pessoa, ela é Jesus Cristo. Por isso, nesta manhã, se você ainda não tomou esse primeiro passo de entregar a sua vida a Jesus, de confiar o seu coração, a sua eternidade, toda a sua vida a Ele, eu quero lhe desafiar nessa oração, a você colocar a mão sobre o seu peito. Você que hoje diz assim: Deus, eu quero entregar a minha vida a Ti. Ele é a verdade, só Ele é a verdade. Mas talvez na sua vida, no seu dia a dia, as mentiras têm dirigido você. E a realidade é que quando uma mentira se torna verdade sobre nós, ela nos conduz como se fosse verdade, mas é uma mentira, é uma falsa notícia. Mas a verdade que é Jesus lhe liberta, lhe traz liberdade, lhe traz vida.
Por isso também, se nessa manhã, talvez você já entregou sua vida a Jesus, mas a mentira sobre algo na sua vida tem lhe conduzido, sobre o seu passado, sobre suas escolhas, sobre aquilo que um dia já aconteceu sobre você. Nós queremos orar em nome de Jesus. Coloque a mão sobre o seu peito, e talvez seja de fato com quem você anda. Nós estamos no meio, esse meio nos define, nos conduz, e você hoje entendeu que você precisa andar com novas pessoas, pessoas que lhe desafiam. Eu quero orar juntamente com você também. Pai, nesta manhã, Deus, confrontados com a Tua verdade, a verdade da Tua palavra, Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, e aqueles que nesta manhã têm entregado a vida ao Senhor, Espírito Santo de Deus, sela o coração de cada um deles nessa manhã, faz morada. Encontramos a verdade em Ti, não é apenas um conhecimento, mas é uma verdade que adentra o nosso coração e faz morada, e muda a nossa vida, e muda a nossa eternidade, em o nome de Jesus. Senhor, nós sabemos que muitas vezes somos marcados na nossa vida, temos um olhar da nossa identidade como de fato num espelho embaçado, por causa daquilo que vivemos, por causa daquilo que sofremos, pelos sofismas que acreditamos ao longo da vida. Mas agora, no nome de Jesus, que o teu filho e a tua filha possam olhar para a verdade da tua palavra, aonde está anunciado, o que está dito, o que é de fato verdade, e possa contrapor, Pai, aquilo que eles têm acreditado em nome de Jesus, e seja renovado na sua mente, porque a renovação da nossa mente traz esperança, traz vida, traz um futuro em um nome de Jesus. Talvez, Pai, muitos estão perdidos diante da culpa, do ressentimento, da amargura, mas que eles possam perceber que o teu sangue precioso, vertido daquela cruz, nos traz cura. Talvez muitos ouviram as más notícias, muitos ouviram, Pai, do seu pai, da sua mãe, às vezes de alguém, alguma mentira, e isso tem levado e conduzido a sua vida ao longo do tempo, mas que eles possam acreditar naquilo que o Senhor diz a seu respeito, que quando conhecemos ao Senhor, Pai, há uma nova vida que se faz, há um futuro, há um novo no Senhor. Em nome de Jesus, nos guarda, nos abençoa, e que possamos olhar para o Senhor acima de todas as coisas, em nome de Jesus, nessa verdade que nos torna livres para a glória do teu nome, em nome de Jesus, amém, glória a Deus. Queridos, eu gostaria de fazer também, nesse momento, uma oração específica, para uma querida nossa aqui da igreja, a Grazi. Eu queria aproveitar esse momento com você, e nós orarmos, intercedemos por ela. Há mais de 5 meses, ela tem lutado com uma enfermidade, que não descobriu até hoje, o que de fato é, ela tem desfalecido, mas eu queria pedir para você orar juntamente comigo aqui nesse momento, você fechar os seus olhos, e nós intercedemos nesse momento pela vida dela. Pai, nós oramos o nome de Jesus, pela vida da Grazi, tua filha, tua serva, que tem andado ora de um lado, ora do outro, procurando justamente uma resposta, a verdade sobre o seu diagnóstico. E agora, no nome de Jesus, Pai, a tua palavra diz que aquilo que nós de fato orássemos, uníssemos numa só fé, uníssemos num só coração, concordássemos nessa terra, seria a resposta no céu. Então, no nome de Jesus, faz um milagre sobre a vida dela, Senhor, intervém sobre a sua história, em o nome de Jesus, trazendo cura, restauração plena sobre a sua vida, em nome de Jesus, amém, glória a Deus. Ao longo do mês de setembro, nós temos orado no final do culto. Aqui na frente, os pastores estarão aqui por alguma oração específica que você tenha e você quer compartilhar. Muitos têm vindo, colocam a sua realidade, e nós oramos então de maneira específica. Se você quer fazer isso, você está convidado a sair do seu lugar e vir aqui à frente, nós vamos orar. E você que não deseja fazer isso, nós estamos então despedidos na graça e na paz de Jesus, que você vá em paz ao seu retorno ao seu lar. Um forte abraço.